Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atlas, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar de A Fazenda 14, que causou essa semana com duas expulsões inéditas. Primeira vez de um reality show que tem expulsão dupla. E a gente vai comentar desde o começo dessa semana até chegar nesse tópico da expulsão e da eliminação. Mas antes de começar o episódio, eu tenho um recado para você. Se é a sua primeira vez ouvindo Espiadinha ou ainda não seguiu a gente, siga a gente na plataforma de áudio que você está nos ouvindo. E aproveite e nos siga também nas nossas redes sociais do Espiadinha, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo quando for sair um episódio novo. E também uma dica, se você estiver ouvindo Espiadinha no Spotify, tem um botão chamado download do episódio, onde você consegue abaixar o episódio gratuitamente e ouvir aonde e quando estiver sem internet. Agora, vamos para o episódio. Vamos começar então pela prova de fogo, que antes da prova de fogo teve uma briga entre o Thiago e o Chay, que a Babi estava tomando banho, o Thiago estava escovando os dentes, olhando para o espelho, e isso daí, essa parte aí já aconteceu já com o Chay já, e daí chamaram o Chay de assediador. E quando o Chay viu isso, o Chay foi perguntar, foi questionar pro Thiago se aquilo ali não era assédio, porque com o Chay é assédio, mas com o Thiago, aí pode, né? Aí tudo bem. Aí já o Chay, o Thiago já partiu pra cima já do Chay, já. Os dois ficaram xingando ao outro, falando lá, seu tarado nojento. Já te falei quem é que eu vou olhar, né? Vai tomar no cu. Da próxima vez você vai me acusar, cala sua boca. E foi por aí. A briga rolou solta, foi. Esse, É, esse negócio aí de um peitar o outro, um ficar cara a cara com o outro, toda a vez dá ruim. A gente já vinha falando já que esses dois já estavam passando já do limite, já essas tretas dos dois estavam passando o limite já, porque porque não é um ódio do reality. Não é uma raiva do reality lá que a pessoa quando sair vai esquecer lá e foi reality. Isso daí é o ódio. É um odiando o outro. É um desejando mal pro outro. é. Inclusive, na verdade, quando fizeram isso com o Chay, ele se irrita, né? Sempre se irrita. Sim, E responde, mas não vem um bando de gente para cima defendendo ele para ir para cima de quem está atacando. Agora, foi só falar para o Thiago isso, ele já inflamou, já começou a gritar, já foi para cima e já vem uma turma também junto, né? Porque sim, ali quando um inflama, os outros vão para cima que nem os galos de briga, né? Então, é, assim, realmente, o Thomas falou uma coisa bem certa. É um campo de guerra, não é de jogo, é uma guerra. Então, eles se tratam como inimigos, né? sim, Eles não são rivais de jogo. Eles são inimigos. E assim, inflamou um ódio e é uma incitação à violência ali dentro. Então, assim, isso daí é horrível de você assistir. Por mais que você goste de reality, fica um clima muito pesado. Isso, por exemplo, para quem assiste e quem gosta, é um circo, um show de horrores. E para quem não tem emocional para ver uma coisa dessa, a pessoa desiste, porque começa a abalar. sim, A pessoa começa a ter problemas de não querer ver, não quer mais assistir. Então, assim, a emissora, ela perdeu o controle de tomar uma providência de distinguir o que é violência
E o que é jogo aí dentro? Sim. Por quê? Porque tem gente querendo jogar. E tem gente que está querendo bater, agredir, não quer jogo, Tem, sabe? tem pessoa, tem pessoa lá dentro lá que falaram lá que o sonho da pessoa era entrar na fazenda, mas esse sonho se tornou pesadelo, porque É, é cada violência que tem lá, não é violência física, mas violência verbal, a violência que chega perto de uma é agressão. agressão. É porque, por exemplo, você partir para cima gritando com uma pessoa e ir para cima dessa pessoa já caracteriza uma agressão. Quer dizer, precisa o quê? Você descer o braço, dar um murro na cara da pessoa, a pessoa É, desmaiar, aí é agressão. E outra, a gente tem que lembrar que os seguranças da emissora, eles não chegam a tempo, não chegam. sim, Então, quando tá aquele ódio que o cara tá vindo com tudo para cima, aí depende dos próprios participantes para apartar uma briga. Os caras são uns monstros. sim, Que nem esse Vini virou um bicho. Quem que segura esse cara? é, Aí vai as mulheres se colocar no meio, quase sendo agredidas ali, se colocar no meio de uma briga para não ter briga. E sim. a segurança da emissora não faz absolutamente nada. A Record sempre deixa chegar no limite, passando o limite. É, Já passou do limite. A Record sempre faz isso. é de fogo. Teve a prova de fogo, o André Marinho ganhou os poderes, Certo. e é isso. Tivemos a votação para a roça. A votação para a roça começou com o seguinte: o André, vencedor da prova de fogo, leu os dois poderes e entregou o verde para a Deolane. Com ela, a Deolane teve que escolher uma pessoa da Baia para indicar direto para Ross. Deolane escolheu o Tomás, que estava na Baia, ao lado de Alex, Lucas e Thiago. A Bia indicou o Shai, É, sem muita surpresa. fazendeira. É. E A Deolane foi a mais votada, né? Foi sentar no tivemos, segundo banquinho. sim, tivemos a votação da casa. A votação da casa ficou dividida entre Ruivinha e Deolane. Deu Deolane, então formou esses três. Formou esses dois primeiro, que foi Shai e Deolane. Deolane Certo. estava com o poder lá para escolher lá quem ela ia puxar da baia, mas de qualquer forma aquele poder não serviu para nada. É, Porque ela estava já lá para puxar alguém já. Então é aquele poder verdade. era a mesma coisa, era. Poder zero, né? Isso. Isso, A Deolane, ela puxou o Tomás no terceiro banco da roça. isso. Com poder ou sem poder, ela já ia fazer isso já. Certo. E no Resta 1, o Lucas foi esquecido. Sobrou lá no último banco. Vetou o Shai, mas tinha o poder do André. Que o poder do André tinha que. Ele que escolhia quem iria para fora da prova. Não podia tirar o Shai, porque o Shai já foi. Ele tinha que anular o veto e ele Isso. vetar outra pessoa, né? Isso, e o André vetou o Tomás da prova. Com isso, o Tomás já estava direto já na roça já, e a prova do fazendeiro ficou Deolane, Lucas e Chay. Chay. Você percebeu que o poder, dessa vez, era banco original também, não era? Sim, era. Você viu que o poder não tinha nada de bom pro André? Ele É, tinha, geralmente tem duas alternativas, né? Ganhe 10 mil e, sei lá, fica sim, 24 horas sem água. sim. E o outro E, poder, ele só tinha uma opção e ele era obrigado a fazer, né? e mais uma coisa que eu Estranho, tava né? esquecendo. Estranho isso. É, mais uma coisa que eu tava esquecendo também é da Galisteu, que a Galisteu nessa votação, ela resolveu virar participante, ela resolveu, porque ela comentou lá com os peões lá, a Débora estava falando lá que a Deolane recebeu informações externas, e daí a Galisteu interrompeu, falou que o programa é sério, que não tem isso daí de informação externa vindo para dentro da sede. Só que, né? Só Depois ela que falou do helicóptero, né? ela fala isso, mas depois ela toca num assunto lá falando lá que o helicóptero não foi para Pétala,
ela leva a informação pra dentro. Ela, Então, eu achei engraçado porque, assim, quando a Débora falou do helicóptero, né? A Débora quer dizer, manda helicóptero para cá, passa rasante aqui com os bichinhos. Então, quer dizer, como quem diz, está podendo tudo, né? E sim, aí, a Adriane não tinha a menor necessidade dela falar para quem que era o helicóptero. Não tinha. sim, E ela foi falar que não era para Pétala, né? é, Um absurdo, para que isso? Né? sim. Assim, totalmente desnecessário. Não entendi, É, né? e ela falou lá que informação lá não passa, né? Não, e ainda, e outra, ela ainda falou assim, Adriane Galisteu, eu não sei o que está acontecendo. Ela falou assim, o helicóptero, só para vocês saberem, esse helicóptero não foi para Pétala, é, foi, foi Foi de uma uma, declaração de foi uma, amor. foi uma declaração de amor para outro participante. Gente, é um absurdo. Como que a pessoa passa uma informação dessa na casa? Sim. Para que isso? Não, não tem sentido. Você concorda? É, porque se eles estavam com essa teoria aí que era pra Pétala, aí deixa eles E outra, acreditar. estava investigando, foi Então, falar que estava investigando, mas que ah, já descobriu quem era, que já descobriu quem era, né? Então, mas estão investigando. Aquela fala da Adriane, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo se. Não é possível que alguém está falando no ponto dela isso. Não é possível. é, Sabe? Porque ou eles estão combinando então de fazer uma chacota dessa com o público, sabe? Ali sim, totalmente desnecessário. Então, quer dizer, não traz informações de fora e não, e ela ainda deu as informações que a gente comentou no outro episódio, no outro que nós fizemos a gravação, sim, que ela falou dos parentes, né? é, Oxe, quer dizer, bom, uma tacada só ela contou duas coisas, né? sim, Que, e, que e, ela, parentes invadiram. e ela mentiu que informação externa não passa lá pra dentro. É, é. A gente comentou, acho que no outro episódio até, que o Vini, quando voltou da roça, ele ouviu a O Galisteu áudio, falando lá com o pessoal da produção o sobre áudio uma do, matéria do Léo Dias. do Léo Dias, então. Outra informação externa, tem É, várias, várias. tem Não, se for muitas. enumerar aqui, a gente consegue mais de cinco, É. E, né? e ainda falarem ainda que É, nenhum participante lá tem regalias a mais do que o outro é mentira, gente. É também mentira. é. A Deolane já falou já de contrato lá dentro, já falou lá que ia ajudar o Thiago lá a processar a Record, já falou já um monte de coisa já lá dentro, já a produção Não, faz. e tem outra, eu acredito que eles façam isso na edição no ao vivo, acho que para enganar o público que não assiste o 24 horas. Só pode ser. Porque, Sim, veja, a gente está vendo no 24 horas que não está batendo o que a pessoa fala na edição no ao vivo lá, ou quando está apresentando o programa, com o que a gente está vendo. E outra, não é só questão da gente ver, está tudo gravado, está tudo replicado. Não tem como ela falar que não aconteceu, né? Então, assim, as pessoas estão comentando. Então, quer dizer, todo mundo lá está mentindo, taxou a outra de mentirosa, né? sim, Porque ela falou, não, mas ela falou. Ah, então ela está mentindo. Não foi? A Débora não falou? falou. Mas ela contou. Eu falei assim, então ela está mentindo, não foi? A Adriane falou isso, mais ou menos, não foi? É, Então, sabe, é complicado. Realmente, alguma coisa não está batendo nessa história toda. Quando você junta o conjunto da obra da Fazenda 14, ela está beirando assim uma decadência que a gente não imaginava, porque esse game da Fazenda sempre foi uma coisa legal de você assistir, comentar. Então, assim, só que os comentários são muito mais negativos hoje, muito mais sim, negativos. Você não consegue ver um comentário positivo por causa sim, desses erros aí que estão acontecendo, essas falhas, essa falta de respeito, né, com o público também, é, né? Sabe? Olha, é complicado, tá bem difícil, viu? tá. Bom,
Depois dessa formação da roça, tivemos a prova do fazendeiro. A prova do fazendeiro, o Lucas ganhou a prova do fazendeiro depois que a prova do fazendeiro era de conhecimentos gerais. É, Foi uma prova que no começo era meio confusa, mas é, depois dá para ir pegando o jeito, que tinha o seguinte, tinha um tabuleiro lá, tinha os temas lá que era artes, viagem, era culinária, era mais alguns. matemática, conhecimentos Matemática, gerais, né? Conhecimentos isso. gerais. E daí cada participante tinha que pegar duas plaquinhas de cada tema. E eles escolhiam qual ia ser a pergunta que eles iam responder. Bom, se a pessoa acertasse, a pessoa andava uma casinha. Só que a pessoa tinha que jogar essa pergunta também para alguém da sede, que a pessoa que se a pessoa errasse, a pessoa andava mais uma casa. Só que Isso. essa prova aí, foi tão, nossa, E ela falou as regras. Não pode assoprar, não pode dar dicas, nada, ou tem a pessoa sim, que tem que responder. E ninguém obedeceu regra, né, ali. é. Agora, Teve, sabe o que eu achei uma teve falha nessa prova? A primeira eu, falha que eu achei nessa prova, primeiro, eles pegarem 10 placas. é, Eles poderiam ter pego 5, não precisava ser 10, para dar opção da pessoa sim. ficar com um monte de alternativa. Não, pega 5 só. E mais uma coisa nessa prova aí, uma coisa que eu não curti foi que a Galisteu contava pro pessoal da sede quem que tinha escolhido eles. Contava quando ela Então, queria, né? Porque acho que 2 vezes porque ela não contou. teve duas vezes, teve uma vez lá que a Ruivinha, É. ela respondeu certo, só que daí a Galisteu falou assim, lembrando, você tá respondendo pro Shai, né? E daí, Então, isso é como a Ruivinha já tinha pegado já o esquema já lá, que ela isso. tinha que errar, É, ela achou que ia ser pro Lucas ou pra Deolane. E por isso que ela acertou a pergunta. é. Então assim, esse ponto, aí, fora os assopros que teve, que não era para ter, para ninguém assoprar, e outra, se eu não me engano, teve mais um caso que ela não falou o nome, falou no final. Então, Foi. assim, essa prova era daquelas que era para cancela a prova, para a prova, para, ou começa de novo, e assim, eu acho que poderia, vamos supor, eles tinham que ter criado um critério de não repetir a pessoa, Sim. para desenvolver melhor. Tudo bem, ganhasse quem ganhasse, mas, por exemplo, não repetir a pessoa que foi escolhida, ou então sortear a pessoa. É. Sorteou lá na urna, essa pessoa já foi. A Débora escolheu essa pessoa, tá? Então essa pessoa não vai ser escolhida mais. São quantos participantes tem? Tem 17. Se cada É. um pegasse 5 perguntas, dava 15. Sim. Tinha 3 E fazendo, não dava, mas dava mais de 15, não dava? dava. Dava Né? mais. E Então, só uma coisa só, que tinha 5 categorias lá na prova lá. Que era ciências, matemática, artes, viagens e variedades. isso. Esses daí eram os 5 temas que tinha. A prova aí, eu achei estranho também, mais uma coisa também, que eles nunca anunciaram prova antes. Nunca anunciaram como que ia ser a prova antes. Nessa daí, eles anunciaram umas 2, 3 horas da tarde. É verdade. Nunca fizeram isso. Tu não achou Então, estranho também? eu achei bem estranho, porque todo mundo já sabia que ia ser prova na verdade, era prova de conhecimentos gerais, por causa que eram temas, né? Eram Sim, quiz, né? Quiz de vários assuntos, com tabuleiro, todo mundo já sabia o que ia ser. Só que quando eles divulgaram, eles falaram que ia ser 5 placas, né? é. Aí depois eles mudaram para 10, né? E mais uma coisa, depois dessa prova aí, no dia seguinte, a Galisteu lá no programa ela fala assim, nós erramos, Então, tivemos erro nessa prova. Não, Galisteu, não, a produção não errou, você que não falou pro pessoal. Sem contar que no tabuleiro tinha um cavalinho lá que se a pessoa parasse e acabasse o turno da pessoa lá no cavalinho, a pessoa andava mais 2 casas. Então isso daí se tornou mais confuso ainda a prova.
Então, aquela que a Ruivinha errou, quando teve aquela que a Ruivinha acertou e ela poderia errar, o Chá ia parar no cavalo, ele ia andar duas. Aham. Acho que ele ia ficar pau a pau com a Deolane. Esse tipo de situação numa Caldeolane não, prova, ia ficar pau a pau com o com o Lucas. Lucas, esse tipo de situação numa prova, às vezes deixa o cara mais nervoso, o outro. Aí ele pode errar por causa disso. Porque ele Sim, viu que o adversário dele empatou com ele. Você entendeu? Então ele pode ficar nervoso e errar. Agora não, ele não tinha ninguém ali perseguindo ele estava livre, leve e solto, sabe? Então, assim, para o Lucas também chegar ali onde estava, teve assopro no meio das perguntas dele, foi. sabe? E outra, independente de qualquer coisa, eu acho que o primeiro, o segundo, assim, as pessoas não sabiam ainda, mas quando elas perceberam que era, por exemplo, é para o adversário, vou errar, né? É, Escolher uma pessoa que é adversário, vai errar, já de propósito. sim, Agora, na verdade, quando você não sabe a resposta, você pode acertar no chute. é. Mas, Então, mas por exemplo, é, a Bia não sabia. Se sim, ela fosse aquela hora, tinha uma hora que ela precisava acertar e tinha horas que ela tinha que errar. Mas se ela sim, não sabe a resposta, então o que vai acontecer? Vai levar vantagem o adversário, né? Porque ela vai, vamos supor, era para ela acertar, ela erra. Ou então era para ela errar, ela acerta, sem querer. é. É tipo assim, tinha participante lá que já tinha entendido já como que era É. a dinâmica já. E daí tinha perguntas tipo assim, qual desses desenhos o personagem é um cachorro? E daí Garfield, é, Tubarão, Tubarão. Scooby-Doo É. e Zé Colmeia. Pô, Foi no tubarão, porque queria ferrar a pessoa, né? sim. Isso daí foi o Vini foi que respondeu, se eu não me engano. Então, Até o, teve uma hora. Não, foi o Thiago. Foi o Thiago. foi o O Thiago? tubarão foi o Ah, foi o Thiago, Thiago. Foi o Thiago. que era o Scooby-Doo. Aí ele Sim, errou, aí, por exemplo, é o adversário, ele erra, dá ponto para o adversário, né? sim. Então, assim, por isso que eles já fizeram. Agora, sabe o que eu acho? A Record quis armar uma estratégia tão de pegadinha para pegar ficar bonito, e aí acabou entornando, por quê? Era para ser engraçado, não era? Por exemplo, o adversário escolhe você, porque nem o Chay escolheu a Bia, um exemplo. Aí, você está respondendo para o Chay. É um prato cheio, que ela vai errar, ela quer errar, né? Sim. Tem que errar. Então, assim, primeiro, eu acho que poderia não ter, poderia ser no escuro também. Vamos supor, É. não está sabendo quem é. Ó, você precisa responder essa pergunta. Não, não sabe se tem que acertar o coisa. Ah, quem fez foi essa pessoa para você. Ah, não dá. É, Acho, eu acho que eu poderia ser por sorteio, que aí você não poderia escolher, ou então poderia ser sem avisar quem era. pra mim deveria ser pra mim não deveria avisar. Na verdade, a gente sabe que o Chay ele foi bem prejudicado nessa prova, né? Foi. Porque ele mal conseguia ler a placa. Teve uma hora que teve uma hora que ele pediu ajuda para a Deolane, ela nem olhou, acho que ela não falou nada para ele, né? Você viu? Não, a Deolane, É, ela falou depois que a Galisteu falou pra ajudar ele. quem falou primeiro foi a Galisteu. Ela pegou, só deu É, uma olhada assim, eu falei, meu Deus, coitado, e, de, deu dó é, dele, né? e depois que saíram da prova lá, daí o Shai deu a mão lá pra Deolane daí depois lá na sede lá, a Deolane falou lá que deu a mão só É, por causa deu só. eu, Gente, eu vi que e, ela da, falou, ela pôs só os dois dedinhos assim, né? e Ai, que vexame, é um vexame isso, E daí sabe? ela falando lá que só deu a mão só por causa da Galisteu lá que tava É, lá e tal, o é, programa ao vivo lá. é. E daí ela falando assim, não, coisa feia, né? Eu acho que infelizmente esse ano eles erraram a mão, porque, por exemplo, eles são pagos para ter um entretenimento e para jogar. E a Uhum, Record escolheu uma parte do elenco aí que quer depredar, sim. só quer agredir, xingar de tudo quanto é nome. Imagine você Mas, entrar num game desse e a pessoa ficar te xingando de tudo quanto é sim, nome.
E olha, descendo o nível para baixo do chão e você não responder, porque você não vai revidar. aham. E Então isso aí olha, está acontecendo demais. e olha, Já e olha tinha que que cortar, né? depois, Tinha que cortar isso aí. e olha que depois, quando a Deolane falou isso, daí começou a detonar o Chai lá, que o Chai é falso lá, É, que deu a mão por causa do ao vivo. Gente, isso daí é fair play, você é perdeu a horrível, prova, horrível. você dá parabéns pro adversário e é isso, É. segue o jogo. Não tem fair play aí, não pode ter, não pode ter. Porque aí eles debocham de tudo, tiram sarro de tudo, humilham a pessoa. E outra, tem um detalhe, é, no, no- cada vez eles escolhem uma pessoa que eles vão atacar, Sim, e de bando, né? é, Né? Eu não entendo como que alguém pode estar gostando desse reality. Não entendo. Com que olhos? Até você administrar o seu emocional e o seu ranço para você assistir é uma coisa, né? Você não é, ficar torcendo, não ser cabresteiro, né? Não ficar cego, é uma coisa. Agora, quando você não tem um favorito para você torcer, você está querendo um game com adrenalina, com reality, para você rir, para você torcer, para você vibrar, e você não consegue, porque o espetáculo que eles estão mostrando tem horas que é horrível, horrível, horrível. sim, Então, assim, e a emissora não toma providência para mudar, é, né? Aí chega numa hora que vai virar o quê? Eles tinham que ter cortado o mal pela raiz já. Essa é a verdade. é, Aí chega no ao vivo, passa vergonha. Chega para fazer uma prova, passa vergonha. Chega numa roça, numa formação de roça, passa vergonha. No intervalo está passando vergonha. Aí tem que chamar de volta para entrar ao vivo. Não consegue porque estão quebrando o pau, né? Quantas sim, vezes a Record tentou, a apresentadora pedindo respeito, demorou um mês para ela exigir o respeito, que já deveria ter exigido muito antes. Chegar e sim, falar, é reality, é. Ela, olha, vamos fazer um acordo aqui, quando eu estiver falando, vocês calem a boca. Vocês me entenderam? Calem a boca. Pronto. é, É melhor do que isso? Por sim. quê? Esse povo só vai funcionar se ela pegar e dar uma chamada. Bom, depois dessa prova do fazendeiro, eles voltaram lá pra sede lá. E no outro dia tivemos a delegação dos animais. Na delegação dos animais tivemos uma polêmica, tivemos que o Lucas, ele simplesmente humilhou a Ruivinha. Ele ele chegou lá para delegar as funções lá porque ele ganhou a prova do fazendeiro. E daí ele começou o seguinte, o texto dele. Bom dia, espero que tenham tido uma excelente noite de sono, principalmente a Ruivinha, porque ela vai trabalhar hoje. Ela vai. Quem sabe, assim ela aprende a contar que uma hora tem 60 minutos, não é? Porque ela tinha respondido lá na prova lá do fazendeiro lá que uma hora tinha 59 minutos. Que ela, Pra ela errar de tinha que propósito. errar. Ela tinha que É, errar. Só que ele combinou isso, ele estava ensaiando isso na tava. noite, na madrugada ele ensaiou com o grupo. O que que ele ia falar? Ele queria humilhar a Ruivinha. É, Então, assim, ele treinou, né? E as pessoas deram opiniões, né? é. Não foi só a cabeça dele, foram várias cabeças pensantes ali que chegaram nesse denominador para ele executar o plano dele, né? Sim. E daí É, a Rivinha respondeu assim: não adianta me humilhar, não, que o Brasil tá vendo sua soberba. E é. o Lucas respondeu lá: ô meu amorzinho, eu não preciso te humilhar, não. Você se humilhou ao vivo quando você colocou o chapéu. Aí você fala alguma coisa. Quem vai falar agora sou eu. Isso Você daí cala a foi o boca, Lucas. né? Você cala a boca, quem tem que falar agora sou eu que eu sou fazendeiro. Nossa, é Isso. uma agressividade, né, que eu vou te falar. É uma soberba, né, esse É, grupo. é. Nossa, eu queria tanto. Eu quero, por favor, né, gente? O Lucas, quando for entrevistar esse guri, tem que falar pra ele que o apelido dele aqui fora aqui é Xeratoba, que a É, namorada dele excluiu todas as fotos que tem com ele no Instagram. Tem que falar é. lá um monte de coisa, tem.
Que o pai, É, que o pai depois do. a gente não sabe se vai voltar, se ela volta ou não, porque ela também, na É, verdade, não largou a mão dele, né? sim. Mas Mas, é complicado. mas o Lucas, o Xeratoba, ele tá tão. Tá tão. Nossa, tá tão queimado aqui Mas fora sabe, que eu acho sabe o que difícil. eu acho, Atlas? Essas pessoas, quando elas estão sozinhas, às vezes, que nem eu vi umas conversas dele com o Tomás, ele tentando conversar, falar alguma coisa, mas aí vem o grupo, né? Que o grupo dá as ordens ali, a pessoa não pode sair 1 milímetro do que foi combinado, né? E Sim, se é para humilhar, vamos humilhar daquele jeito, né? Bem humilhado. Se é para agredir, vamos agredir daquele jeito. Se é para partir para cima, vamos todo mundo partir para cima. Não pode ficar ninguém para trás. Então, assim, eles fazem as coisas como sendo eles têm uma organização ali, né? E eles respeitam essa organização. Aí é para agredir? Respeitam, vão agredir. Então, veja, é uma incoerência. E depois, quando eles estão sozinhos, eles demonstram uma personalidade um pouco diferente, né? sim, sim, Então fica bem complicado esse grupo que pode tudo, que né, tá dominando, que arrebenta, quebra, né, depreda. Então, assim, e o outro grupo fica assistindo, né? sim. Então é bem complicado. Então você fica pensando o que que esses caras, quando eles saírem, eles vão falar, bom, ah, não sei, vão falar qualquer coisa, né? É, Vão pôr a culpa em alguém, né? Porque assumir, não, eles estão tão certíssimos, né? Eles não sim. enxergam que eles estão fazendo coisa errada, né? É, para eles estão certo, né? Então. Bom, depois disso tudo, tivemos a votação, a eliminação. Uma coisa que chamou atenção nessa eliminação foi que o Tomás estava lá falando lá, tava meio que defendendo para ficar, só que não, né? Porque ele queria sair, O ele Tomás sempre, queria sair com é, as desde forças, né? sempre, desde sempre ele falou que queria sair, mas bom, dizem, né, que o contrato não permite a pessoa pedir voto para sair. A pessoa Certo, não pode fazer isso. certo. E daí a Deolane já corta já o Tomás já quando ele tá falando já falou que o Tomás ele tá pedindo para sair, que isso daí quebra o contrato. E daí a Galisteu a Galisteu teve que falar assim: Deolane, não é só hora de falar, Deolane. Deolane, você falou do Tomás e o Tomás É, ficou quieto. Agora é a vez do Tomás. é, E Deolane não pode falar sobre o contrato, Deolane. é. Aí, para fazer ela ficar quieta foi difícil. E ela não queria ficar de jeito nenhum. Chegou na Ela casa queria, falando que ela não calou a boca. ela Falou, queria não, bater boca com a Galisteu. queria não, bateu, né? É. Bateu boca, né? Nossa senhora, viu? Horrível, horrível, né? É. E É, tivemos a eliminação do Tomás. O Tomás, ele saiu com 17,31%. A mais votada foi a Deolane com 45,97% e o Chay com 36,72% dos votos. Vamos para a maior polêmica que teve agora, que o Shai, ele voltou, ele foi o primeiro a voltar. Quando ele voltou, já teve já o caos todo já, porque ele voltou lá, tava comemorando, e daí o Shai chamou lá os outros de idiota, Não, foi? ele falou assim: eu voltei, tá vendo, Isso, seus isso, otários. otário, Falou umas otário. 3 vezes Ele, otários. ele falou E aí lá, ele ainda olhou falou pro otário, Vini, né, também. ele falou otário, e daí o Vini ficou um bicho, praticamente ninguém conseguia segurar o Vini. O Vini ele foi para cima do Chay. É, é. Depois o Thiago lá ficou gritando lá pro Chay lá, mostrou o dedo lá pro Chay lá. E daí o grupo B tentou meio que ficar em cima do Chay para comemorar, para É. ignorar os outros e O ficar grupo B comemorando ficou pulando, né? Pulando, pulando, isso. pulando em volta para espantar os outros, né? Isso. E até
E até para depois dessa briga, a Galisteu teve que entrar lá para falar lá com os peões lá, antes da Deolane voltar, para falar lá para eles acalmarem, para eles pararem de brigar, Nossa, para esperar um pouco. É, ela falou muito, né? sim. Nossa, Bom, a Deolane voltou lá pra sede lá e quando voltou, meu Deus do céu, gente, quando voltou, o Thiago, ele estava sentado no sofá, ao invés dele comemorar com a Deolane, abraçar a Deolane, falando parabéns, Deolane, você voltou, parabéns. Não, nada disso, porque Thiago foi foi para cima do Chay. é. Ele foi pra cima do Chay sem motivo nenhum, Já bateu a gritando com o garrafa na Chay. própria testa, né? Já tinha, na outra briga, antes da Deolane voltar, o Thiago já tinha cuspido já na cara já do Chay já uma vez. É. E nessa segunda vez, o Thiago cuspiu de novo na cara do Chay. E o Thiago, ele ele tava com uma garrafinha, com a garrafa dele, bateu no rosto dele, bateu na testa dele, na Ele própria mesmo se bateu, né? É. isso, na própria testa ele E bateu, foi pra cima do Chay. foi pra cima do Shai. Daí o Shai, ele fingiu que ia dar uma cabeçada, voltou, É. e o Thiago ele foi pra cima com tudo, com a garrafa. Ele foi pra cima. E É. no momento lá, no momento de reflexo, o Shai ele só levantou o braço só pra se defender. É. O E o Thiago Thiago bateu enfiou a mão ainda dentro, né? Assim, isso, enfiou a mão para bater no rosto dele, né? tentou bater no rosto É. do Fora Shai. que ele já tinha tentado bater com a garrafa já, né? Já. É. E daí o Chay ele se defendeu, ele levantou o braço. O Thiago ele veio, tentou tirar o braço do Chay e daí parecia É. que o Chay tinha dado uma cotovelada, mas o Chay ele se defendeu. Ele É. simplesmente se defendeu. E eu acho E que ainda a garrafinha bateu no cotovelo dele, viu? É porque a imagem não mostrou direito, mas ele deu uma cacetada com a garrafa. é, É, não mostrou a imagem, não mostra, só que a imagem não tem um ângulo que a imagem mostra que o cotovelo do Chay não encostou nele, no rosto dele. Porque sim. assim, se encosta no corpo, não tem problema. O problema era dar uma cotovelada no rosto, que foi da forma como ele caiu para trás E, assim, pareceu que tinha sido uma cotovelada na cara dele. e Tanto que eu o falei, vai sangrar o nariz, né? e o Thiago depois ele falou lá que a cotovelada não foi no rosto dele, foi na área do abdômen, foi. É, então Então isso não aí pode foi ser considerado um empurrão, né? é, só Porque, que porque foi na hora que ele baixou o braço, na hora que ele baixou o isso, braço, né? isso daí, essa briga aí aconteceu ao vivo, a Nossa, Galisteu, e a Adriane Galisteu tentando fazer o é, programa, né? a Por favor, Galisteu, por favor. Ai, é, gente. e, Ela falou Lucas. e Ai, que daí, absurdo, gente. Lucas, e, contorna aí, não foi? acho que foi, ó. Meu Deus, que vexame. E daí, bom, em toda a volta agora, né, a Record só coloca música, só não tem mais áudio agora do pessoal lá na É, sede lá, no Play Plus fica o áudio, né? Fica a só que baixaria geral. E na edição eles colocam música. na volta ao vivo não tem. Que E loucura. a Galisteu daí falando assim, eu vi isso daí mesmo? Foi isso daí que eu vi? É, E daí aí já cortou, né? já cortaram, daí entraram os ninjas pra segurar todo mundo, o grupo B ficou lá no quarto lá, o grupo A ficou na sala. Foi uma loucura, foi. Durante, depois acabou ao vivo, os ninjas ainda ficaram lá, cada um cercando lá pra ninguém ter Invadir. conflito. Você vê o grupo B preso no quarto e É, os outros soltos, né? e Nossa, gente, que loucura. daí o grupo B lá no quarto lá falando lá que todo mundo ia bater o sino, todo É, mundo ia pedir pra sair, todo mundo fez uma votação lá pra saber lá quem que ia sair lá. Daí a Babi lá chorando lá que ela não tinha dinheiro pra pagar lá o o cachê cachê lá. e a multa, né? Isso, e também que ela não ia ter papel também na Record depois, né? Porque ela é atriz e ela quer um papel na Record depois.
A desistência é complicada, né? Mas só que nem eu falo, do jeito que as coisas aconteceram ali, é um pânico que gera nas pessoas, né? Agora eu Sim, fico pensando, tudo isso aconteceu, o Thomas, que estava bem complicado, o clima estava muito pesado, que ele estava sendo xingado, humilhado o tempo todo, né? sim. Ele queria sair dali por causa disso, e ele não presenciou esse barraco, né? Ainda Porque bem. sorte dele que ele saiu antes, ele estava com um sorriso na orelha lá fora. Sim, As pessoas se pegando lá dentro. Nossa, se ele tivesse lá dentro, imagina. Eu acho que se ele tivesse lá dentro, era bem capaz que ele batesse o sino. também Porque ele já acho. estava num nível que ele não estava aguentando mais, né? Sim, Primeiro, ser humilhado. E segundo, ver tanta briga, tanta porradaria, né? Porque, pelo amor de Deus, que é isso? Sabe? é. Ah, e outra, eles já quebraram tudo, quebraram panela, sabe? É uma Quebrar, loucura. quebraram até a cadeira, Quebraram até. cadeira, né? Então, assim, Sim, a Record, ela demora tanto para ela exigir cumprimento de regras, que aí ela perde o controle de um jeito que depois ela não consegue resolver mais. sim. E outra, é, a pior coisa que está acontecendo, por exemplo, uma coisa é a Adriane Galisteu fazer um pronunciamento gravado e soltar, né? Que nem Aham, aconteceu. Outra coisa é a Adriane Galisteu ao vivo, passando vergonha e um perrengue que ela está passando. sim. Porque o que que ela faz? Ela estava olhando para o público e com aquela cara, né? Quando volta para você vê que ela não sabe o que faz, ela não sabe o que tem o que que É. ela vai fazer. E Agora, ela nessa hora, mesmo, ela nessa mesmo hora, ficou perdida, porque ela mesmo perguntou nossa, lá, perguntou assim, ih, gente, agora somos 16, 15, 17? Quantos então, participantes somos? e tem um detalhe, alguém poderia tomar a decisão, porque não é a Adriane Galisteu que está apresentando que tem que ver isso, alguém tomar a decisão de colocar os seguranças imediatamente lá dentro, antes da Deolane chegar. Sim, Porque já tinha acalmado os ânimos, mas só que aquilo ali você via que o pessoal estava querendo partir para cima de qualquer jeito. Se, se o Tomás voltasse, vamos supor, a gente sabe que não tinha essa possibilidade. Mas se o Tomás voltasse por aquela porta, essa turma ia. Aí acho que eles iam para as vias de fato, é. porque aí saiu a chefe, né? Daí, Aí eles iam derrubar tudo ali. depois disso daí, chamaram o Chay e o Thiago e sumiram. Sumiram depois de um tempo. A Record soltou lá dentro lá o pronunciamento deles que o Thiago e o Chay tinham sido expulsos por botar a integridade física de cada um do outro em risco. De todos os participantes. É, E o Vini, que partiu para cima dos outros, que nem um bicho, empurrou meio mundo na casa, e ele que começou, né? sim, ele não teve nada. Ficou livre, leve e solto. Ele até perguntou, depois ele ficou perguntando. Eu pus a mão para trás, né? O cara não estava Aí, nem. O cara estava fora de e, si. e mais Ele uma estava coisa, fora de si, o cara. antes de expulsar isso daí, a Pétala lá perto lá do quarto lá, ouvindo É, e levando intriga. Todo mundo tenso, todo mundo não, aflito, porque tinha acabado de ser uma agressão, tinha acabado de é, acontecer uma agressão. E é. A Pétala rindo, e Nossa, contando. eu achei assim um absurdo. A postura da Pétala, você não vê um sentimento na cara da mulher, né? Sim, Porque as pessoas ali com terror na cara, alguns, né? é, E ela assim como se ela estivesse num parque de diversões, né? sim, Ela estava ali num, parecia que ela estava num lugar assim de, como fala, diversão mesmo, né? Ela estava se é, divertindo, se divertindo. sim, E, não, na hora que começou na hora que estava tendo o barraco, ela ainda esboçou um negócio assim de, como quem diz, ah, nossa, o que que é isso? Ficou meio assim, né? Chocada.
Aham. Só que depois o choque dela passou rapidinho, né? Bem É, rápido. Quando tava todo mundo chorando já, aí ela tava alegre, né? é, Agora, porque eu acho que ela ainda imaginava que o Chay ia ser expulso e o Thiago não. sim, Porque elas estavam dando certeza que o Thiago não ia ser expulso. E o pior de tudo é a conversa que eles tiveram lá fora. Ele falou que não encostou nele, a Bia falou que por que que ele fez isso, porque ela foi para cima do cara, cuspiu, bateu a porta na cara, depois que achou que tinha agredido, né? E a sim. Morango pediu para eles não comentarem, porque eles poderiam se incriminar com as falas dele, né? Então, Que bonito, né? esse daí é o grupo, é um Nós, grupo que nós temos eles sabem. vários exemplos de gente boa, honesta, né? É, eu não, Sincera, gente eu não, fina. eu não entendo como que esse grupo aí, eles não conseguem parar um minuto pra pensar, tipo assim, gente, olha as merda que a gente tá falando. O pessoal que torce também, olha, o pessoal que torce não consegue olhar pra isso e não pensar assim, gente, não é possível. É o É. mais um, gente, não é Mas possível você que. lembra, a gente, quando você faz uma comparação do grupo do BBB da Carol com o K, eram cinco, seis no grupo. É, Eles não tinham a menor noção do que eles estavam aprontando, né? sim, mas eles nunca baixaram esse nível. Esse grupo, ele é um pouco parecido pela forma que ele opera. É Sim, aquele grupo que todos são sarcásticos, todos têm que ser debochados, todos têm que ser agressivos e todos têm que ser superiores sim. e humilhar as pessoas. Você pode ver. O único que é conivente, ele não chega a humilhar, mas ele é conivente, é o André. É, Porque não adianta, agora mesmo a Kerline estava falando para ele. Não, quem foi que falou para ele? Foi a Kerline, falou, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Falou isso da cara dele. Porque ele falou, não, eu não sou assim, eu condeno. Só que é o seguinte, ele condena, ele tá junto, dando risada, apoiando, votando junto, né? Tá sim, contribuindo, tá dando risada. Ele tá ali se divertindo, tá na zona de conforto dele no grupo. é, E depois vem falar que não concorda, oxe, se ele viu o que os caras estão fazendo, a agressividade que eles partem para cima dos outros aí dentro, ele não tem coragem de repreender. sim, Eu não vi ele repreendendo. é. O que que ele fica? Ele fica parecendo que ele é um vaso. Quando está acontecendo, eu não sei que milagre que ele foi separar ali, mas ele não é do que fica separando, não. É da Aham. todas as tretas que teve, os barracos, as agressividade, ele estava só olhando, né? E mais uma coisa dessa briga aí, que aconteceu o seguinte, eu não sei se você reparou, mas na edição mostrou. Depois eu vou ver certinho isso daí, só para eu ter certeza É, do que eu estou falando. Mas o Lucas, depois dessa briga, o Lucas perguntou lá pro Vini lá, ah, qual que é a hashtag de hoje? E daí, se eu não me engano, o Vini falou assim, sangue do iraniano, sangue ou morte do nossa, iraniano. eu não vi isso, não. Eu, eu, eu juro, passou nessa edição. Depois eu vou pegar esse trecho aí, Procura para você identificar para ver se certeza. isso é verdade. Eu não prestei atenção, não percebi. Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você fala, meu Deus do céu, e a Adriana e Galisteu passando vergonha, tentando contornar. Nossa, que absurdo, que absurdo. Sim, É uma loucura, uma loucura. é. Agora vamos esperar quem vai ser a bola da vez para ser humilhado, né? Sim, agora a gente fica agora com aquela dúvida agora. Será que essa fazenda, porque os dois eram rivais, será que essa fazenda agora só vai ser resumida só entre Débora e Deolane só? Porque antigamente, antes tinha esses Olha, dois, aí que era praticamente era os segundos favoritos. na verdade, o Chay foi muito atacado, né? Então, assim, é uma pessoa que incomodou muita gente ali dentro, né? Ele era E, praticamente o inimigo do grupo A. é, Não só inimigo, ele era atacado de todas as formas que você pode imaginar, né? sim, Porque xingaram a mãe dele, xingaram ele tudo quanto foi nome, aí volta para onde você veio, você não fala português, você não sabe falar,
seu escroto, seu isso, seu aquilo, seu nojento, nomes assim da pior espécie que você pode imaginar. E você sim, concorda, uma pessoa que entra num programa desse, ela pode estar preparada para uma treta, para uma desavença, para alguma coisa, mas ela não está preparada para isso, você concorda? concordo. Não tem como, não tem como. Então, assim, é bem complicado. Quando você vê que você não tem respaldo nenhum e não tem segurança nenhuma, aí fica difícil, né? Porque você vê É, o Chay, o que aconteceu com o Chay, na verdade, ele acabou sendo expulso de tanto ele ser atacado, 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 atacado. Ele foi atacado, mas muito, muito. e- E por 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. ele já Eu sofreu não já entendo, eu não xenofobia. entendo como ele conseguiu ainda sobreviver. O quanto que ele já sofreu já de xenofobia lá dentro, já pessoal falando pra ele voltar pro país dele. Coisas horríveis. O pessoal já É, falou já pra ele. ele realmente, eu acho que o Chay aí foi um dos mais atacados. Porque, Foi. por exemplo, a Débora, eles fizeram questão também de, né, deixar ela bem assim, como fala, tentar afetar o psicológico dela para ela ficar mal. Só que a Débora, né, vai tirando de letra. Até Sim, que afeta, afeta, mas depois ela dá a volta por cima. Agora, o Chay, eles pegaram ele mas assim, pegaram para humilhar mesmo. Tanto que eles pegaram o Tomás também, né? sim. O Chay e o Tomás, eles ficaram ali numa zona que era assim, de guerra, guerra, Aham. né? E você vê que não tinha muita gente a começar, o Chay começou a ter uma defesa, mas era aquela coisa, né, que as pessoas, alguns defendiam e outros ficavam meio isentos, né? Sim. Bom, agora, agora, né, temos que esperar o que vai vir dessa fazenda, né? Porque depois desse caos todo, três saídas em uma noite só, agora a gente tem que esperar agora o que vem nessa fazenda agora. Mas É, antes, bom, chegamos ao final desse episódio, mas antes eu quero saber de você, o que você achou desse caos todo? O que você acha que vai ser daqui para frente? olha, eu acho que, na verdade, eles estão com o reality em andamento, é um espetáculo, né? Tem uma produção, tem uma direção, tem uma emissora, tem todo um cronograma, né? Tudo muito bem preparado, muito bem estudado por profissionais, né? Isso, Então, a gente espera que o reality tome um rumo decente, né? A gente quer é, treta, nós queremos tretas, nós não queremos essa baixaria que está acontecendo e essa agressividade que está extrapolando o reality, né? Porque isso, eu não sei o que falta mais acontecer, certo? Agora, por exemplo, se essa agressividade toda, na verdade, eu acredito que ela não era por causa do Chay, ou por causa do Tomás, ou por causa do próprio Thiago. Essa agressividade ela tá ali, ela pairou ali no ar. Então eu tenho a impressão que essa agressividade ela não vai acabar. é, Das duas, uma. Ou a emissora toma definitivamente uma atitude, porque ela não tomou atitude. É, sim, tudo bem, expulsou 2, expulsou. Teve recado para casa? Não teve recado para casa. Como sempre, não teve recado. Por quê? Mandou os 2 embora, ninguém venceu. Sabe? Eles ainda acham que isso é uma competição. O Thiago foi, mas foi o escroto junto. Você entendeu? sim, Então, assim, na verdade, a Record não resolveu o problema. Essa crise, ela não está contornada, ela está iminente ainda. E aí uhum, vai depender dos próximos passos dele. Como que eles vão se portar? Com os sim, comandos de regras para serem obedecidas, como eles vão se portar quando eles veem que tem problema no trato dos animais, quando eles vão como eles vão se portar quando estão gritando e ofendendo a direção, a produção do programa, exigindo coisas que não deveriam exigir, sabe? Então desrespeitando. assim, desrespeitando. Então assim, até quando eles vão permitir isso? Não sei. Agora, a expulsão eles fizeram porque eles tomaram atitude, inclusive, até muito rápida, né? Sim,
tão rápida que quando você vai rever tudo e rever minuciosamente, que nem a Adriane Galisteu falou, eles fizeram detalhado, assim, minucioso, a apuração que eles fizeram. E eles soltaram as imagens e não dá para você tomar uma decisão tão certeira com a imagem daquela. Sim. E olha, pra mim essa fazenda aí já não é mais. Essa fazenda aí é completamente, não é culpa dos peões, não é culpa disso. A culpa é da direção da fazenda, porque a direção da fazenda tá deixando, faz tempo que estão relevando coisas, estão deixando passar coisas. O Thiago mesmo não era para estar já aí dentro já, porque ele já tinha tocado o sino, pulou cerca já. Ele não era para estar aí dentro já, faz tempo já que ele não era para estar aí. E a Record passou pano, a Record deixou seguir o jogo. A Record deixou, foi deixando, foi empurrando com a barriga, foi deixando acontecer. E daí quando acontece alguma coisa mais grave, como uma agressão, daí eles têm que se posicionar. E aí expulsam os dois, né? E como que eles se posicionam? Expulsando os dois. Antes de... Eles não deveriam, tipo assim, ficar olhando, o que a internet vai achar se a gente expulsar esse daí. O que a internet vai achar? Não, eles têm que bater o martelo e falar assim, é isso, gente. Mas sabe, Atlas, a preocupação deles tá muito clara. Não é nem a internet, eles estão preocupados com o que vai acontecer dentro da casa. Porque, por exemplo, eles pensaram, tinha que tirar o Thiago, tá? O Thiago é explosivo, agressivo, e a gente já sabe que ele é, ele já demonstrou que é. Ele inflama por qualquer coisa e vai pra cima, né? E o Vini... Então, assim, eles não tiraram o Thiago, só o Thiago, por quê? Porque eles ficaram com medo, a revolta que ia acontecer dentro da casa. Porque o Chay voltou da roça, o público foi ele de volta. Então ele tinha todo o direito de estar ali. Agora, o que a emissora fez? A emissora arrancou um cara que tinha voltado pelo voto do público. Sim, e tinha acabado de voltar. E estava comemorando. Sim. Bom, vamos torcer para ver se tem salvação, né? Sim. Bom, chegamos ao final desse episódio. Antes da gente acabar, eu quero falar que se você curtiu esse episódio, deixa um comentário, tem a função do Spotify, que é onde você pode deixar o comentário que você está achando da Fazenda. Se está ouvindo pelo YouTube, também tem a opção também de deixar o comentário também para falar a sua opinião, o que você está achando desse caos todo. É isso então, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau!